Eu vou fazer uma rápida revisão sobre a internet, como eu comentei na aula passada, assim, eu estou dando um loop geral sobre alguns aspectos que a gente entende ser trivial e necessário vocês conhecerem. Tem muito mais coisas. Fazendo uma rápida revisão. A parte da rede de computadores, então a gente trouxe para vocês alguns conceitos, aí eu passei para vocês os tipos de redes, toda essa parte introdutória, LAN, MAN, WAN e as suas variações, o wireless, né, o W. Também falei um pouquinho para vocês a questão das topologias, historicamente, ou didaticamente, apesar de a gente usar basicamente ou massivamente a topologia estrela, existe o barramento e o anel. São topologias que coexistiram aí nessa evolução. Também abordamos algumas das tecnologias que envolvem ATM, Frame Relay, que eu comentei que a UNOESC até hoje tem um link chamado Frame Relay, que foi uma forma de popularizar o uso da própria internet, VPN, a camada OSI, que certamente vocês vão estudar bastante ela ainda dentro da disciplina de redes, e falamos um pouco no protocolo TCP/IP, entramos um pouco na parte dos ativos de redes, desmistificando um pouquinho a ideia de hub, switch, roteadores, toda essa parte. Falei um pouco na parte de meios físicos, tá? Parte de meios físicos que conectam, até brinquei com vocês, deixei 2 ali, né? A coaxial, par trançado, UTP, a cabeamento de fibra. Então, praticamente a gente tem hoje os dois padrões aí de conexão física, são o UTP, o par trançado, e a fibra óptica. Mas nós, desde o surgimento aí da internet, a gente já transmitiu dados via cabo coaxial, que foram as primeiras formas físicas de transmitir, então, a informação, os dados. Nós também temos a possibilidade, e ainda existe, a transmissão via cabo da infraestrutura tradicional ou convencional do telefone, né, o fio do telefone, e também uma forma possível de transmitir fisicamente a internet por meio do uso da infraestrutura da rede elétrica, a parte a transmissão de dados juntamente com a transmissão da corrente elétrica, da energia elétrica, é possível fisicamente. Tá? Aí a gente entrou um pouquinho na parte histórica da internet, desde o surgimento dela, na década de 60, e essa foi a parte que eu pedi para vocês fazer o exercício, para a gente não se estender muito. Então, vocês fizeram uma pesquisa sobre os principais marcos cronológicos, aí, o que aconteceu de importante desde o surgimento lá da década de 60 da internet. Então, vocês fizeram. E também acho que passei para vocês, lembrando aqui, as formas de conexão. Então, desde da discada, que né, praticamente foi a primeira forma popular de conexão, então conexão de escada, até a forma, né, de conexão via satélite. No meio aí a gente discutiu várias. E daí também acho que a gente estava concluindo essa tela aqui, nesse slide que eu tenho na tela aqui de vocês. Então, falei um pouco dos protocolos. Como eu comentei, a internet ela é farta de protocolos. A gente vai a gente pensou alguns dos mais importantes na aula, nessa parte sobre internet. Então, a gente vai falar alguns dos protocolos. O primeiro e mais importante deles é propriamente o protocolo chamado TCP/IP, que eu acho que foi essa parte que a gente concluiu, terminamos por aqui. No final da aula, a gente terminou essa parte de protocolo. Como eu comentei com vocês, acho que eu contei aquela historinha, o protocolo mais importante da internet é o tal do TCP/IP. Então, isso tem que ficar bastante claro para vocês, o entendimento, tá? Eu cobro na prova, na última prova, vocês têm que saber o que é o tal do TCP/IP. É um conjunto de 2 protocolos, e é por conta dele, então, que a internet ela consegue ela permitiu, na verdade, que a internet fluísse, de certa forma, de uma forma harmoniosa, em termos do fluxo informacional. Então, esse conjunto, o que ele traz? O TCP, o primeiro desses protocolos, tá? Só revisando rapidamente, ele é responsável para fazer a transmissão. Então, aquela analogia que eu comentei com vocês do livro, né, que a gente desmonta. Então, até eu postei dois vídeos aí, né, na página para vocês assistirem, que
trata, um é bem nostálgico, bem antigo, mas é bem interessante, ele mostra bem essa ideia de pacotes, né? Então, o TCP ele faz essa quebra em pacotes, né, de informações, padrões, e envia de forma contínua. E o IP nada mais é do que um endereço. Da mesma forma que a gente tem os nossos endereços residenciais, corporativos, o IP é uma forma de localizar os computadores, os hosts, nessa grande rede, nessa rede mundial de computadores. E nós temos, então, eu falei rapidamente, nós temos duas versões, na verdade, em uso, o tal de IPv4, tá? Que está em transição, está sendo abandonado. Ele é o que era, ele é formado por 4 bytes, né, 4 octetos, e chegou ao seu limite. Então, o IPv4 ele é formado por um número que vai de 0 a 255, 254, né? E no início, entendia que isso aqui era mais que suficiente para, né, imagine lá na década de 60, 70, a quantidade de computadores que se imaginava que iria existir na rede era, né, mínima. E hoje a gente sabe que o número de hosts, de dispositivos conectados, ele supera, né, uma infinidade aí. E aí surgiu essa necessidade de ampliar essa quantidade. Para vocês entenderem, em termos de quantidade, esse número que a gente coloca aqui, ó, cerca de 4 bilhões de combinações. E mesmo sendo um número aparentemente grande, essa quantidade ela já está escassa, ela já está no seu limite, né? Por quê? Porque a sociedade está convergindo para a internet das coisas, ou seja, cada dispositivo acaba tendo uma necessidade de ter um endereço, né? Então a ideia é que no futuro praticamente tudo que tenha esteja ligado ou tenha energia vai ter uma conectividade com a rede. A ideia da internet das coisas é justamente nesse sentido, né? Carros autônomos, a casa inteligente, e aí vai. Não, em tese a questão da velocidade, o IPv6 ele otimiza, né, nesse sentido, mas a ideia do IP em si, o IP, tá? O endereço é justamente para localização, tá? A questão de velocidade, né? Mas deixa eu só entender o que tu fala, tem nada a ver com a velocidade ou algo do tipo, a diferença é só os bits. Não, nesse sentido não, a ideia do IP é localização, é identificação dos dispositivos, dos hosts na rede. Na via de regra, essa é a necessidade, que o limite que ocorre é que nós não temos mais disponíveis dentro dessa versão 4, né, número. Para vocês terem ideia, o que aconteceu? Pegando um gancho aí, antigamente não se tinha um critério muito otimizado de distribuições. Vamos pegar o exemplo aqui da própria UNOESC. Inclusive esse IP que eu coloquei aqui, ó, né, deixa eu trocar a corzinha aqui, esse IP, esse aqui é uma faixa de IP que foi atribuído para a UNOESC aqui do campus de São Miguel. Então, antigamente, isso nunca vai acabar, tinha esse entendimento. Quando eu falo antigamente, né, na década de 98, 97, 98. Então, o que é a UNOESC? Geralmente, as instituições recebiam uma classe de IP verdadeiro, que a gente chama, inteira. Então, esse 200, 135, 252. Então, a UNOESC, aqui de São Miguel, ela tem do IP do número 1 até, essa faixa ela ganhou até o 200, meu Deus, vou tentar escrever aqui, 254, tá? Quase consegui. Então, ela recebeu uma faixa, só o campus aqui recebeu uma faixa inteira de IP verdadeiros. E o que se usa? Eu me lembro, na época, a gente usava IP verdadeiros para cada máquina, tá? Então, não se tinha toda essa otimização do uso da rede. O fato é que um IP verdadeiro bastaria para a instituição. E ela ganhou em 354 hosts, né, IPs válidos na rede mundial de computadores. Isso poderia ter sido redistribuído? Poderia, mas mesmo assim ia chegar a um ponto de estagnação. Tá? Então, o que aconteceu foi essa falta de otimização no início, né? Nunca vai acabar, então, para a maioria das instituições, tu acabava liberando uma faixa inteira, né? Quando a gente fala de uma faixa inteira, nós temos toda a faixa aqui, ó,
do 200, 135, 252, toda essa parte aqui, ó, só o Noesc São Miguel tem disponível de hosts aqui. Então, essa foi uma das questões aí também que ampliou essa acelerada utilização da quantidade de IPs, tá legal? E aí, aqui mais de forma geral, para vocês entenderem, né, aí nós temos, então, está surgindo, né, a implementação dessa nova versão. Então, aqui embaixo eu também coloquei um exemplo, né, o exemplo aqui do IPv6, na versão 6, ele é um hexadecimal, né, então ele vai ter já 8 blocos, vai ampliar, né, vai passar em vez de ser 32 bits, vão ser 128 bits, e aí esse número aqui, que nem eu não sei direito o que significa, 341 decilhões de endereço, é algo significativo, tá? Então essa é a parte aí que vai mudar bastante, tá? Mas vocês, essa parte principalmente a parte de máscara, toda essa parte de IPs, vocês, na disciplina de redes, vocês vão se aprofundar bastante, tá? Porque é algo importante. Aqui eu estou dando só essa parte geral. Seguindo, então, pessoal, aqui, alguns outros protocolos, então eu coloquei aqui um outro também muito importante, e até eu vou tentar passar um videozinho rápido aí de 5 minutinhos. Eu não sei se vocês chegaram todos vocês assistiram esses vídeos aqui? Daqui a pouco todos assistiram, eu não preciso passar. Todos assistiram ou não? Chegaram a assistir? Não. Ninguém assistiu, ó. Tá, beleza, então. Mas depois fica como dever de casa. Vou passar o vídeo 3 aqui, que fala do DNS, vou explicar rapidamente, não me estender, para vocês entenderem um pouquinho. Então, tem vários protocolos. O que aconteceu? Lá no início, você decorar 2, 3 números de servidores, lembra lá do IP, que era 4 octetos, né, 4 partes, 200, 135, 252, 2, e decorar mais alguns outros é tranquilo. Mas na medida que aumentou a quantidade de hosts, o que são hosts? São computadores hospedeiros, né, computadores na rede, começa a ficar difícil eu lembrar dessa quantidade de números. É a mesma coisa assim, você lembrar o número do telefone das pessoas. Então, você vai lembrar alguns, e se você não anotar os outros, a memória, né, se esgota. Então, o que aconteceu? Criou-se o que a gente chama de DNS. O que é o DNS? É um sistema de nomes de domínio. É uma espécie de lista telefônica. A lista telefônica faz a analogia perfeita com isso. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade muito maior de lembrar nomes do que números, né? Então, a gente faz essa inferência, essa analogia de conseguir lembrar mais nomes. Então, se criou esse servidor, né, esse sistema aí de nomes de domínio para fazer essa tradução. Por quê? Porque a internet, então, via de regra, a regra é o quê? O endereço é um IP, é um número, tá? Não passa de um número. As máquinas entendem tudo por número. Mas para nós, seres humanos, fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil lembrar nomes, tá? Por isso que eu coloquei esse desenho. Então, a ideia do DNS nada mais é de traduzir nomes em endereços IPs e ao contrário também, tá? Então, é nesse sentido aí, esse entendimento aí, tá? Vou testar aqui, para não me estender, esse vídeo 3 aqui, ó, pessoal, ele é bem rapidinho, na verdade todos, eu gostaria que são bem didáticos, vocês assistissem oportunamente, tá? Então, vou passar bem rapidamente aqui esse vídeo. O restante, provavelmente você anota em algum lugar e consulta quando precisa. Poucos conseguem guardar de memória dezenas ou centenas de números diferentes. Imagine se na internet você tivesse que saber os endereços numéricos, os IPs, de cada site que você acessa ou de cada pessoa para quem você envia um e-mail. Essa é a terceira parte do vídeo, Como Funciona a Internet, feito pelo NIC-BR. Nos vídeos anteriores você conheceu a Patrícia, um usuário internet, e entendeu junto com ela o que são os IPs, os sistemas autônomos, os PTTs e BGP. Você já sabe como a informação viaja na internet. Vamos entender agora como os nomes dos sites e os endereços de e-mail entram nessa história.
A Patrícia nunca teve que digitar um único endereço IP para acessar alguma coisa na internet, mas ela conhece muito bem nomes como www.nic.br. Endereços numéricos são excelentes para os computadores e outros dispositivos eletrônicos, mas são difíceis de memorizar para nós, seres humanos. Por isso, a internet usa o Sistema de Nomes de Domínios, ou DNS. O DNS é apenas uma grande tabela que mapeia nomes fáceis de lembrar em endereços IP, que são usados efetivamente para fazer a informação ir de um lado para o outro. Mas essa tabela é grande, grande mesmo. Só de nomes brasileiros, os .br, temos em 2014 mais de 3 milhões. Para funcionar bem, essa tabela é dividida e distribuída entre muitos e muitos servidores na internet. O DNS, na verdade, é um sistema distribuído e hierárquico. Temos, para começar, os servidores raiz, que têm as informações sobre as principais partes em que é dividida essa tabela, esse sistema de nomes, os domínios de primeiro nível. Há dois tipos de domínios de primeiro nível, os que usam as siglas que representam os países, chamados de CCTLDs, ou Country Code Top Level Domains. São os nomes que terminam por .br para o Brasil, .pt para Portugal, etc. Há também os genéricos, que não são vinculados a países específicos, como os .com, .org ou .info. São chamados de GTLDs, ou Generic Top Level Domains. Há um conjunto de servidores na internet cuidando de cada um desses domínios de primeiro nível. Eles conhecem todas as informações relevantes sobre eles, por isso são chamados de autoritativos. Se a Patrícia quiser, ela pode ter um nome de domínio só dela na internet. Ela é bióloga, então uma boa opção seria patricia.bio.br. Para fazer isso, um técnico terá que configurar um servidor em algum lugar da rede, dizendo para que endereço IP esse nome apontará. Não é o servidor do site onde ela vai hospedar seu blog, nem um servidor que cuidará dos seus e-mails. Estamos falando do servidor DNS. É justamente ele quem terá a informação dos IPs do servidor web e de e-mail da Patrícia. Esse também será um servidor autoritativo. Os computadores dos usuários utilizam um componente chamado Resolver, que consulta um servidor chamado de recursivo, geralmente disponibilizado pelo provedor internet. Os servidores recursivos consultam toda a árvore de servidores autoritativos, começando da raiz, para encontrar as informações de um determinado nome. Vamos tentar entender. Quando alguém digita no navegador o endereço www.patricia.bio.br, o navegador enviará essa questão ao sistema de DNS do computador, ou seja, para o Resolver. Este encaminhará para o servidor recursivo, que normalmente está no provedor. Perguntará: quem é www.patricia.bio.br? O servidor recursivo atende a diversos usuários diferentes e algumas vezes pode já ter respondido a essa mesma pergunta anteriormente e lembrar da resposta. Nesse caso, responderia de pronto, mas dessa vez não é o caso. O servidor recursivo não sabe a resposta e tem que descobri-la. Ele vai primeiramente a um dos servidores raiz, o 2001, 2.503, 2.PA3E, 2.2.2, 2.30. Você pode estar estranhando esse endereço enorme, mas o servidor recursivo não. Ele conhece bem os endereços de todos os servidores raiz, porque afinal, esse é o trabalho dele. Ele foi configurado para isso. Ele pergunta à raiz: quem é www.patricia.bio.br? Lembre-se de que os servidores raiz não sabem isso. Eles conhecem apenas os domínios principais, os domínios de primeiro nível. O servidor raiz responderá algo como: não faço a menor ideia de quem seja www.patricia.bio.br, mas eu conheço o servidor autoritativo do .br. O endereço dele é o 2001, 2.12ff, 2.2.10. Pergunte a ele, o servidor recursivo, então pergunta ao autoritativo do .br. Quem é www.patricia.bio.br? O autoritativo do .br também não tem essa informação. Ele responderá prestativo: não sei, mas sei quem é o autoritativo de patricia.bio.br. É o IP 2001, 2.db8, 2.cafe, 2.2.1. Pergunte a ele, o servidor recursivo, então pergunta ao autoritativo do domínio patricia.bio.br e ele responde satisfeito. Que bom que você perguntou. O endereço de www.patricia.bio.br é o 2001, 2.db8, 2.5, 2.2.10. O recursivo finalmente pode informar o computador do usuário sobre o endereço procurado e o navegador web finalmente pode enviar os pacotes para acessar a página. É isso que acontece todas as vezes que acessamos uma página web ou enviamos um e-mail. Os nomes que usamos são sempre traduzidos para endereços por meio de consultas a diversos servidores do DNS.
Na verdade, quando você usa o registro.br e cria um nome .br para você ou para sua empresa, o servidor autoritativo para o seu domínio já está incluído no serviço. Isso nem sempre é verdade, por exemplo, para serviços que permitem o registro de domínios genéricos, como .info ou .com. Vale dizer também que com o domínio .br, você ajuda a financiar muitas atividades e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do NIC-BR, que beneficiam de diversas formas a internet no país. A Patrícia ficou bem contente por entender um pouco mais sobre como a internet funciona e acha que isso vai ajudá-la a utilizar a rede de uma forma ainda melhor. Espero que tenha sido útil para você também. O que está deixando ela intrigada agora é como tudo isso é controlado, quem define esses protocolos, quem coordena o sistema de nomes, quem controla os números IP, como o estudo surgiu e quem está cuidando para que continue tudo funcionando e evoluindo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Fique atento aos vídeos do NIC-BR no canal NIC-BR Vídeos do YouTube. Então, assim, fica a dica aí para vocês assistirem os vídeos que eu postei ali anteriores, são bem ilustrativos, assim, bem didáticos, tá? Então, nesse vídeo aí, para nós finalizarmos essa partezinha aí sobre o DNS, então vocês observaram que tem... é uma ideia a questão similar à lista telefônica. Então, ela é feita por vários tipos de servidores recursivos, né, servidores raiz e servidores autorizativos, tá? Então, claro, tem muito mais informações técnicas, mas a ideia é vocês terem essa visão geral sobre esses protocolos, esses principais protocolos que a gente está passando para vocês, tá? Então, o próximo vídeo aqui, ele fala um pouco mais dessa questão do registro, tá? Então, a atividade ficou aqui no meio, eu coloquei para vocês. Então, por favor, quem não o fez, né, concluam essa partezinha dessa pesquisa. Eu vou estar considerando ela como algo avaliativa. Seguindo, vou falar um pouquinho agora em o que a internet proporciona. Ela proporciona uma infinidade de serviços aqui. A ideia aqui é a gente comentar alguns deles. Até depois, na sequência da nossa disciplina, um dos volumes assim, de serviços que a gente vai estar utilizando é a questão das mídias, né? Então, a gente tem aqui também, que eu coloco, a parte de impulsionamento, né, de mídias, né, de serviços voltados a mídias, né, a colaboração, mídias, toda essa parte eletrônica que tem se destacado muito atualmente. Então, aqui eu coloquei alguns serviços e a minha ideia é tentar mostrando um pouco, não sei se vamos ver se eu consigo ter essa efetividade, mostrando um pouquinho na prática. Alguns são tranquilos, que vocês conhecem, né? A ideia é nesse sentido. Então, os principais deles, ou até historicamente, nós temos conexão remota, correio eletrônico, transferências de arquivos, serviços de informações, né, que é o mais comum, de certa forma, que a gente começa utilizando. Atualmente, a ideia de serviços voltados à colaboração, trocas de mensagens, ferramentas, né, groupware, né, que a gente consegue estabelecer para colaboração, até diante da epidemia aí, desses teletrabalhos aí, isso provavelmente vai ser impulsionado e muito essa questão de aplicações voltada às colaborações, principalmente o que a gente está usando aqui, transmissões de mídias, né, videoconferência, teleconferências, outros serviços que cresceram muito também, modificou, na verdade, muito a questão de um serviço que era muito tradicional, que era a telefonia, que a gente coloca como voz sobre IP, até por uma questão de custos. Então, a maioria, hoje, se não digo 100%, mas a grande maioria das empresas, ela convergiu toda a sua parte de comunicação telefônica para esse tipo de serviço de voz sobre IP. Então, a ideia é comentar alguns desses. Deixa eu só ver aqui. Oi? Alguém chamou aí? Pode. Só um pouquinho. Eu acho que o meu som aqui. Alguém queria falar? Alguém? Alô, alô?
Alô? Alguém chamou? O pessoal está me ouvindo? Sim? Não, então deu um... Tudo certo? Ah, deu um pane aqui. Alguém pode abrir o som aí rapidinho? Se eu consigo escutar? Alô, alô, teste. Tá, beleza, estou escutando. Beleza. Se vocês precisar, podem abrir aí, pode falar também, não só no... Para mim, até, às vezes, é mais interessante vocês falarem. Eu fico com o fone aqui, eu escuto na hora, tá? Parecia que alguém tinha chamado. Agora me perdi aqui, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui a minha tela, que eu me organizo dessa forma. Então, assim, pessoal, eu pontuei alguns tipos de serviços aqui, vou comentar. Eu coloquei conexão remota, né, como sendo antigamente, eu coloquei aqui como exemplo o Telnet, era muito utilizado, até eu vou tentar fazer aqui o que é o Telnet? Tem vários tipos de serviços de conexão remota. Hoje se usa muito, principalmente para suporte, VNC, SSH, o que seria isso? Eu consegui fazer emular ou simular, por exemplo, o acesso a um dispositivo, a um ativo de rede ou até uma máquina virtualmente distante, como se ela estivesse na minha frente. Então, a parte de suporte, o pessoal de suporte usa muito aplicações como VNC, TeamView, entre outros aí que existem para fazer esse suporte. Só para vocês terem ideia, eu vou tentar simular aqui. O Telnet é um dos mais antigos que tem, o precursor. Ele funcionava, auxiliava muito nessa necessidade de conectar principalmente ativos de redes para configuração. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma rápida... Eu até habilitei na máquina, na minha máquina aqui. Por exemplo, imaginem... Vou compartilhar de novo a minha tela. Tá? Imaginemos o seguinte, pessoal. Aqui. Imagine, por exemplo, eu tenho meu roteador. Tá? Essa aqui é a tela... hoje tem todas... Vocês estão visualizando, né? Estou partindo desse pressuposto que vocês estão visualizando. Deixa eu abrir aqui para ver. Deixa eu abrir as duas telas, eu vejo se vocês escrevem alguma coisa. Ah, legal. É uma bagunça aqui, mas vocês têm que... Aqui, ó. Eu vejo se vocês escreverem alguma coisa. Imagine o que é a conexão remota. Hoje, por exemplo, essa telinha que vocês estão visualizando aqui é do meu roteadorzinho aqui da internet, tá? Conectei, eu estou visualizando ela via, né, configurações, via browser, né? Que também simula uma conexão remota, de certa forma. Ela emula aqui essa conexão, melhorou muito. Mas antigamente, até abri aqui por isso que a gente passou para vocês um pouquinho a ideia do DOS aqui, ó. Eu usava o quê? Eu não tinha essas aplicações. Eu tinha que fazer a conexão remota. Então, por exemplo, eu peguei aqui o Telnet. Eu vou tentar simular aqui, ó. Onde é que está o IP aqui em cima? Eu vou fazer uma conexão, ó, remota para aquele aplicativo, ó. Então, eu tenho o usuário, que é o meu usuário lá, Elácio. Então, eu estou fazendo uma conexão, ó. Claro, aqui tem que ter conhecimento técnico, ó. Eu fiz uma conexão remota a partir do DOS aqui, lá para o meu aplicativo, meu ativo de rede, né? Claro, daí eu tenho que ter conhecimento. Então, todas as funções aqui, ó, que são visuais, eu tenho as mesmas funções aqui, né, em prompt de DOS. Isso é a ideia de conexão remota. Então, eu acessei, nessa tela aqui, eu estou acessando virtualmente, né, a interface, né, as configurações daquele equipamento. Então, isso se aplica, né, hoje,
antigamente se usava o Telnet, usava muito para esse tipo de configuração. Então, aqui eu dei um dia para vocês visualizar, né? Eu tenho as diferentes configurações que eu posso fazer. A mesma coisa que eu faço hoje visualmente aqui, ó. Eu venho visualmente aqui. O que eu faço visualmente, antigamente, a gente tinha que fazer a base de comando. Essa é a ideia do serviço de conexão remota. No caso aqui, eu habilitei o antigo serviço no próprio Windows de Telnet, né? A questão de conexão remota. Então, hoje, o que as pessoas usam muito, isso é um serviço, tá? Continua existindo, é um serviço que se consegue fazer sobre o protocolo TCP/IP. Então, muitas vezes, o que a gente usa esse recurso que nós temos, a gente usa para dar suporte. Imagine lá, ó, em vez de se deslocar para um cliente, né, a área de suporte, ela habilita, né, ela tem no seu computador, ela faz uma conexão remota, ela visualiza no seu computador o computador remotamente, né, o computador lá do cliente, e daí faz as devidas, né, ajustes ou manutenções que precisa ser feito. Só para ilustrar um pouquinho esse serviço, para não ficar, né, só na parte conceitual. Então, essa é a ideia de um dos serviços que a gente tem aí, tá? Deixa eu ver se eu... Beleza. Conseguiram visualizar mais ou menos? Ok. Só para ter uma ideia. Então, hoje tem a VNC, por exemplo, eu quis fazer mais usando um pouquinho essa parte do DOS aí, porque a gente passei o DOS para vocês, só para vocês entenderem que ainda hoje se usa em alguns momentos, em alguns aspectos, é possível usar, dependendo do tipo de equipamento, né? A gente acaba usando equipamentos que ainda você conecta via Telnet ou via conexão remota nesse sentido. Oh, meu Deus, aqui. Hoje tá... As configurações aqui estão tão lentas. Seguindo os nossos serviços ali, então. Correio eletrônico, depois eu vou passar também um pouquinho para vocês. Transferência de arquivos, eu acho que eu deixei no slide, acabei não fazendo só o Telnet. Então, correio eletrônico, vou também dar uma pincelada. Hoje, praticamente, o correio eletrônico ele é todo web, mas eu até, depois de muitos anos, eu acabei reconfigurando, baixando aqui um Outlook, só para mostrar a carinha para vocês, que um dos serviços que logo no início, do surgimento da internet, era muito utilizado, era o correio eletrônico, mas no formato não como a gente tem hoje, ou seja, no formato de aplicações desktop. Tá? Então, só vou dar uma pincelada na sequência. A questão também de aplicativos de transferência de arquivos, né? A questão de serviços de internet, né? E colaboração, transmissão de mídia e voz, que a gente está praticamente vendo. Mas eu vou, na sequência, passar para vocês aqui. Então, desses serviços, eu gostaria que vocês lembrassem, então, os principais deles, né? Conexão remota, correio eletrônico, a ideia de transferência de arquivos, que eu retomo. Também, hoje, a maioria dos browsers, dos aplicativos, incorporam esses mesmos serviços já, tá? Aqui ficou um pouco deslocada a ideia de serviço, a gente volta, então, eu vou falar um pouquinho dos serviços de informação aqui, ó, vou pular aqui para a parte de serviços de informação, aí eu, falando dele, vou estruturar um pouquinho, antes de entrar nele, a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura, então, da internet. Então, o que do surgimento, até vocês devem ter pesquisado um pouco, a grande sacada, então, da internet, ela foi o quê? A possibilidade de eu conseguir acessar informações a partir de hipertextos. A gente já vai chegar nesse novo protocolo aqui. E aí que surgiu, então, essa expressão www, World Wide Web. Tá? O que quer dizer isso? Tá? A ideia da web, então, é um serviço em que as pessoas ou empresas disponibilizam, né, para ou na internet um documento, né, uma informação, como a gente costuma falar, uma página, um site, né, uma homepage, né, na qual então elas colocam, né, isso é bem embrionário, bem originário, elas colocam lá informações, documentos, acessos, né,
informações de todos os tipos. Então, a grande sacada da internet começou nesse sentido. No primeiro momento, é você conseguir, hoje parece muito banal, até trivial, mas você disponibilizar informações e essas informações serem possíveis acessarem de forma aleatória, tá? Não de forma sequencial. Então, eu estou navegando numa página e tem a URL, tá? A tal da URL. O que é essa URL? Tudo na internet, né, como a gente já comentou na disciplina passada, tudo na informática se resume em arquivo. Na internet não muda muito esse conceito. Então, eu vou ter um documento eletrônico. O que é esse documento eletrônico? É um arquivo, tá? E quando eu acesso, então, esse arquivo, eu estou acessando, né, a localização dele. Então, essa expressão, chamada URL, é o endereço eletrônico através do qual um documento é referenciado na internet. Então, tudo, em tese, se resume em documentos digitais. Então, quando eu clico lá, tem a mãozinha, né, o linkzinho, e eu clico, ele abre uma página, eu estou abrindo o quê? Um documento referenciado, né, disponibilizado, né, armazenado em um host, em um servidor na World Wide Web, na grande rede mundial de computadores. Eu estou passando aqui, sejam pacientes os que dominam, estou tentando só ser um pouco didático nesse sentido para quem tem um pouco de dificuldade, tá? Mas essa é a lógica da estrutura da internet, então ela começou nessa sequência. E a grande, né, como eu falei, a grande sacada foi justamente isso. A criação, na aula que segue, quando a gente entrar na parte de HTML, a grande sacada foi o surgimento, né, desse conceito chamado HTTP. O que é esse HTTP? É um protocolo de hipertexto, né, tradução, né, livre aí, é o protocolo de transferência de hipertextos. E aí que surge, então, essa estrutura aqui, ó, que eu vou falar um pouquinho dessa estrutura, tá? Até no vídeo, tem um vídeo que segue, o vídeo 4, lá, ele explica um pouco mais, com mais propriedade, o que eu estarei explicando aqui, essa questão de domínios e tal. Então, fica a dica aí para vocês assistirem também o vídeo. Mas a ideia é o seguinte, então, eu tenho o protocolo, começando aqui, tá? Iniciando, eu tenho esse protocolo, né, o HTTP. Então, esse link aqui, ó, esse nome, essa expressão, melhor dizendo, é o que a gente chama de URL, tá? Ó, toda essa expressão é o endereço eletrônico de um documento. Então, página.html, lá no final, tá? Esse é o documento, né, lógico, efetivo, tá? Para que eu chegue nele, né, eu tenho toda uma estrutura que é posta, que é referenciada, tá? Eu vou tentar explicar ela um pouquinho aí para quem não conhece ou nunca viu. Então, a primeira coisa que a gente tem, isso é um serviço é um dos serviços, né, de informação que eu coloquei aqui no slide anterior, né, em tese, esse serviço aqui, tá? Antigamente nós tínhamos o Gopher também, em tese, estou falando um pouco desse serviço aqui, tá? Que é o chão de fábrica da própria internet, a base da internet é isso aqui, tá? E a partir daí é que a gente, sobre esse protocolo, de certa forma, sobre esse serviço de informação, gerou-se ou variou-se diferentes outros serviços, tá? Então, o primeiro protocolo importante é esse cara aqui, né? O HTTP, que permitiu esses hipertextos, né? Essa forma de você estar num lugar e linkar, não, clicar e ir para um outro servidor ou para outra área ou para outro documento, tá? Então, essa é a parte interessante que tem. Depois nós temos, então, o serviço, tá? Aqui é o padrão, né? HTTP, vocês vão observar que tem HTTPS, que é o socket de segurança. Então, essas variações aí, eu não vou entrar muito em detalhes, que aqui a ideia é vocês terem um conhecimento mais genérico, tá? Essa estrutura, né, barra, www, que seria o início, lá, a expressão World Wide Web, tá? Serviço de informação. A partir daí eu vou ter o quê? O que a gente chama de o servidor, né, a ser conectado. Então eu vou ter que registrar, né, no caso, no Brasil, registro.br,
tá? Eu acho que no slide, não sei se eu atualizei, mas se vocês baixaram anteriormente, esse site aqui, registro.br, antigamente era registrobr.org, e hoje à tarde até eu fui acessar ele, estava equivocado, tá? Então eu vou registrar, no caso no Brasil, eu vou registrar, né, nesse site aqui. Depois a gente até entra, eu mostro para vocês. Então aqui eu tenho o servidor, né, o nome, eu vou dar um nome, né, ali no vídeo ele fala da Patrícia, eu posso criar o domínio, né, o servidor que eu desejo, né, e aqui eu tenho as variações. Que variações são essas? Então essas três letrinhas que precedem ao nome do servidor que eu estou criando, e as outras duas, elas definem o quê? O tipo de domínio, já explico abaixo, ali que vocês podem já observar, o tipo de domínio, tá? Então, no caso aqui, edu é de educação, e o país onde está hospedado. Então, até no país, é a estrutura padrão de referenciamento do servidor, do domínio. A partir daqui, é uma estrutura de organização lá no teu servidor, né? O diretório. Então, isso aqui é a organização dos arquivos que vocês vão ter, tá? Então, o entendimento importante é até aqui, entendermos até aqui, que eu tenho os protocolos, né, que identifica o serviço, o HTTP, né, o www. A ideia, a expressão do www hoje praticamente você opta em ter ou não ter no seu domínio essa expressão. Antigamente era quase uma questão cultural, né, sinônimo de tecnologia voltada à internet, né, o www era padrão você colocar. Hoje você não precisa, ou você registra não necessariamente com essa expressão inicial. Aqui você denomina como você quer que seja entendido, né, lembrado o teu nome. Lembrem do DNS. Aqui eu associo um nome fácil para as pessoas memorizarem, mas por trás desse nome eu vou receber, eu vou linkar, né, um IP, tá? Aqui eu tenho, então, o domínio do tipo de domínio, aliás, e o país. Então, assim, basicamente essa estrutura que eu tenho. Então, o que são domínios, tá? Aqui embaixo, tá? Essa partezinha aqui. Então, para cada tipo de organização, eu posso registrar um domínio característico, um domínio que referencie aquela organização. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, o professor Evelácio, eu quero ir lá, né, no registro.br e registrar Evelácio 1000, né, de rede militar. Eu consigo? Eu posso fazer isso? Pergunta para vocês. Alguém me ajuda? Posso tentar registrar evelácio.1000.br? Acho que não. Não. É isso que eu quero que vocês entendam. Para cada tipo de organização, para cada tipo de domínio, melhor dizendo, para cada tipo, para cada organização, eu consigo registrar um tipo de domínio, tá? Exatamente, ele é reservado, no caso, para uso militar. Então, tem vários, aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, por exemplo, eu monto uma empresa jurídica, eu posso colocar com? Sim, você tem essa prerrogativa, né? Eu monto uma organização não governamental, perceba aqui, para cada tipo de organização, eu vou registrar um domínio característico da organização. Eu não posso ser uma pessoa física e querer registrar um domínio de um governo, tá? Então, isso é uma convenção que se tem, até porque esse site aqui, tá? O registro.br, eles vão validar ou não a partir da documentação que você será obrigado a encaminhar para a liberação desse domínio, tá? Tá entendendo? Então, os tipos de domínio, eles são só liberados de acordo com a comprovação do tipo de organização que efetivamente você atua, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, a GOV de governo, EDU de educação, então a UNOESC,
ela pode registrar, por exemplo, edu, ela pode net, poderia registrar .com, efetivamente, se ela se tivesse um CNPJ, né? Mas, via de regra, você se atém ao seu negócio, né? Ao tipo de negócio que você está atuando, tá legal? Entendida essa parte de domínios, então, essas 3 letrinhas aqui, tá? Elas se referem, essas 3 letrinhas aqui, ó, depois do nome do teu servidor, elas identificam, elas dão a característica ao tipo de organização a qual você atua, tá legal? E as outras 2, elas identificam o país de origem, tá? O país que você está hospedando, né? Originário da tua organização. Então, essa é a forma, uma estrutura que foi criada, tá? Uma estrutura que foi criada para gerenciar ou organizar, de certa forma, um pouco essa ideia da internet. Então, o vídeo 4 ele mostra, ele amplia um pouco esse entendimento para vocês aí, tá? Sugiro a vocês assistirem ele. Cada país tem um órgão, né? O Brasil já mudou, antes a FAPESC, depois agora eu esqueci até o nome anteriormente a FAPESC. Então, cada país destina, tem uma instituição que faz esse gerenciamento e é interligado com as demais instituições do mundo. Então, apesar da internet, entre aspas, não ter um dono, ela tem toda uma organização, né? Ela tem grupos associados aí que fazem toda essa parte do gerenciamento, senão viraria um caos nesse sentido. Tá? Ela funciona de forma harmônica em virtude de que cada país, né, é obrigado a seguir certas regras gerais. Uma pergunta que eu faço para vocês, até o vídeo anterior ele mostra ali de primeiro nível e nível genéricos, né, o GTLDs. Pergunto para vocês, tá? Eu falei o tipo, né, de domínio e o país. Tá, e aqueles sites, pergunta de prova, e aqueles sites que não identificam o país, por quê? Alguém sabe? Alguém me ajuda aí? Tem vários sites, né, que não têm a identificação do país, né? São mundiais. Legal, uma resposta. Mas mundiais... Alguém já se tocou dessa questão aí? E como é que eu faço para registrar um site mundial? Registro no mundo. Vamos lá. Alguém mais aí? Vamos, ninguém responde? Ninguém sabe? São da ONU? Boa. Bom, pessoal, a ideia é o seguinte, tá? Vamos voltar lá à história da Sérgio. Obrigado pela... usa o PC com host? Usa o PC com host. Não entendi, Eduardo. Tá. Mas assim, ó, via de regra, se vocês observarem... outra pergunta, então, vocês já viram algum site, né, com a identificação dos Estados Unidos como país? Estão entendendo? Como os Estados Unidos, vocês fizeram a pesquisinha, né, vocês viram lá, como os Estados Unidos criou, de certa forma, foi precursor da criação da internet. Então, uma das regras é o seguinte: todos os países do mundo se identifiquem, certo? E os Estados Unidos, os sites que não, né, de certa forma, não têm identificação
de país é porque estão hospedados, né? Eles são originários de provedores, né? Da organização norte-americana. Então, a maioria, né, dos sites, podem me questionar aí, tá, mas tem sites né, empresas brasileiras que não têm o BR, né? É porque elas registraram o seu domínio em algum provedor nos Estados Unidos, então se tem como fazer esses registros que a gente chama genéricos, nesse sentido. Então, todos os países, né, quando você quer registrar em países fora os Estados Unidos, tá, você acaba identificando a esse país. Tá? E os demais, quando você está navegando em tese, eles são registrados nos Estados Unidos. Via de regra, essa é a lógica que nós temos, porque não existe nenhum... como é originário, né, a internet é originária dos Estados Unidos, essa é a regra que se criou lá inicialmente, então, a princípio, segue-se essa analogia. Tá legal? Posso seguindo? O pessoal nem está aí na... Estão prestando atenção ainda? Então, tá bom. Ok, pessoal. Então, assim, legal. Então, eu estou falando dessa parte, tentei dar uma pincelada nessa parte de domínios, de como funciona da estrutura dos serviços de informação, né, essa parte de serviços de informação, para que eu consiga, obviamente, né, aqui eu chovendo molhado, para que eu consiga, então, acessar alguma informação, eu necessariamente vou ter que usar o que a gente chama de navegador ou browser, tá? Que a gente chama de browser, tá? Então não tem muito o que explicar aqui para vocês, né? O que eu vou abrir um parênteses, talvez aqui seja interessante até para conhecimentos gerais. Estou travado aqui, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver o que tem na sequência. Tá. O que nós temos, quer dizer, para navegar na internet, eu tenho que usar um navegador, tá? E aí, no início, aqui eu coloquei até uma relação histórica, né, de sites. Então, quando surgiu os navegadores, tá? Tinha vários, eu nem entrei aqui acho que até coloquei alguns exemplos aqui em cima, né? Os diferentes tipos de navegadores que vocês podem estar usando, tá? Opera, Firefox, né? Internet, esse aqui é o Opera, né? Mozilla e outros. O primeiro, que eu me lembro, um dos primeiros era um tal de Netscape, e tinha vários outros, né? Navegadores. Então, navegador você define o que você se condiciona aí, ou acha melhor. Então, para que eu consiga acessar uma informação via de regra, eu vou utilizar um navegador. Então, como de forma originária lá, o que acontecia? Essa ideia de acessar ou localizar informações na internet. Então, no início, até eu coloquei aqui uma relação histórica, a grande corrida, a grande briga entre as empresas de tecnologias, na época, era construir motores de busca, né, sites de buscas, tá? Então, eu coloquei alguns aqui históricos, né? KD, Surf, Aonde, né, Yahoo ainda existe, né? Mas mudaram o serviço para dar o UOL, e assim vai, tá? E chegou um cara chamado Google, né? E criou um algoritmo que, de certa forma, destroçou todos os demais. Então, o que se criou? A partir do Google, né? Até tem as brincadeiras, antes do Google e depois do Google, né? O Google, então, foi superior aos demais mecanismos de buscas e ele acabou padronizando essa ideia. Então, o que são esses sites de buscas? Eles conseguiam, a partir de palavras, localizarem na web, né? Localizarem informações.
Então, a partir daí é que você, né, encontra ou navega na tal da internet. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou abrir o tal do Google, tá? Ok, pessoal, estão acompanhando? Tá legal. Então, só um parênteses aqui. Vou compartilhar novamente a tela inteira aqui. Nossa, que sacanagem. Hoje está complicado a minha... Deixa eu voltar aqui. Toda vez que eu volto, quando eu compartilho, ele não me libera aqui para compartilhar a tela inteira. Tem que dar um F5 para atualizar. Só um pouquinho, pessoal. Muita paciência hoje à noite, pessoal. Muita paciência. Tá bem? Tá estranho hoje. Falando de internet, hoje a internet não está colaborando aqui comigo. Então, voltando um pouquinho, voltando nessa parte de navegadores, então, praticamente a Google, né, destroçou as demais empresas do ramo de navegadores ou os sites de busca. Então, aqui eu só exemplificando um pouquinho, eu vou fazer um negocinho aqui, para eu ter as duas telas. Aqui. Agora eu vou pegar outra tela, só um pouquinho. Vocês estão visualizando, né, essa tela do... Eu vejo se vocês escrevem alguma coisinha aí. Ok? Tá, legal. Já volta a tela. Aqui. Então, o Google fez o quê? Ele dominou essa parte de navegador, praticamente. Não digo navegador, mas a questão de algoritmo de busca, tá? Então, independente do navegador, melhor dizendo, né? Hoje, praticamente, quando você precisa buscar alguma coisa na internet, você lembra do tal do Google, você entra na página do Google. Então, aqui eu vou só, bem rapidamente, algumas dicas, né? Eu sei que é chover no molhado para muitos, mas algumas dicas. Quando eu estou buscando alguma informação na internet, então, tem alguns macetes de pesquisa, até eu já antecipei aqui. Então, tem algumas configurações ou particularidades, bem rapidamente, gostaria que vocês acompanhassem aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou pesquisar lá um determinado assunto. Qual assunto? Ciência da computação. Observem aqui, ó. Eu vou fazer a pesquisa, né? Coloquei lá, escrevi ciência da computação. Tem várias dicas, eu vou tentar lembrar de algumas aqui e passar algumas coisas para vocês. Ó, ciência da computação, eu estou buscando essa expressão aqui, ciência da computação. O que o Google, o motor de busca dele faz? Ele vai buscar em ou nas páginas indexadas, já vou falar um pouquinho nesse sentido, ele vai buscar nas páginas indexadas na internet as expressões que tem lá, ciência da computação. Aleatoriamente, né, dessa forma, do jeito que eu escrevi, ele busca ciência, ele busca computação em todas as páginas que ele encontrar, ou seja, todas as páginas que o algoritmo conseguiu indexar. Detalhe, abre-se parênteses, hoje, para vocês terem ideia, tá, o Google é um dos melhores, né, motores de busca da internet, e ele tem indexado, segundo informações, mais ou menos 5%, somente 5% das informações disponíveis na rede mundial de computadores. 5%, tá? E vejam só, eu pedi lá para ele buscar lá a ciência da computação. Aproximadamente, olha
quantas referências, ou quantas páginas, quantos hosts, né, ou páginas, né, pode ter várias páginas dentro do mesmo host, no mesmo servidor, mas ele retornou para mim, ó, 18.600.000, mais ou menos, páginas que contém essa expressão aqui. Então, a partir daí, isso que eu estou falando, ele indexou, né, existe o Deep Web, está fugindo as palavras hoje, existe toda uma gama de informação que não está indexada nesses motores de buscas, mas só para vocês entenderem um pouquinho, para quem não conhece ou não domina. Então, o que eu posso fazer na hora de fazer, na hora de pesquisar? Eu tenho alguns macetes que eu posso melhorar para otimizar, ser mais assertivo na minha pesquisa. Então, um deles é o seguinte, ó, eu fiz a pesquisa aberta aqui, ciência da computação, tá? Conseguir me acompanhar rapidinho aí. Eu tenho uma forma de mandar ou fazer ele buscar a expressão exata. Ou seja, se eu colocar entre aspas, ó, eu estou colocando entre aspas novamente a mesma expressão, tá? Só uns detalhezinhos, pessoal, já vamos seguir aí que aqui, né? Ó, antes tinha 18 milhões, tá? Eu vou fazer a mesma pesquisa, né? Mas agora com a expressão entre aspas. O que quer dizer isso? Que ele vai buscar exatamente essa expressão, tá legal? Ele vai buscar ciência da computação, tá? Olha, ele já reduziu para 5 milhões, tá? Eu tenho outras opções, eu estou, né, por exemplo, aqui, ferramentas, se você clicar, tá? Eu tenho, ó, em qualquer idioma, né? Ah, eu só queria páginas em português, né? Eu posso, né, também fazer esse filtro, ó, que não mudou muita coisa, porque a palavra é em português, tá? Eu posso definir aqui, ó, datas, tá? Algumas informações de datas, e tem outras, todos os resultados. Então, esse é um detalhezinho de buscar, tá? Eu posso, por exemplo, deixa eu só fazer aqui a busca de novo, tá? Vou tirar as ferramentas. Pegar aqui, por exemplo, ciência da computação, tá? Daqui a pouco eu quero incluir uma palavra ou tirar uma palavra, por exemplo, ciência da computação mais espaço mídias sociais, ó, mídias sociais. Então eu posso também, eu quero isso mais isso aqui, né? Então eu posso trazer informações, né? Eu quero essa expressão exata mais essa aqui, ó, reduziu quantidade. Ah, eu quero menos, então eu estou só passando alguns detalhezinhos que eu lembro aqui, bem rapidamente, tá? Menos, sei lá, vamos pegar aqui mídias, só para sair esse primeiro link aqui, ó. Eu dou pesquisar, ó, ele excluiu, mídias, esse é outro mídia, tá? Então ele tira a palavra, né? Ó. Menos mídia. Agora sim, menos junto, tá? Estamos conseguindo acompanhar um pouquinho esses detalhezinhos aí, pessoal? Então, eu tenho essas formas de melhorar a minha pesquisa a partir de comandos, né, na forma de navegabilidade aqui, tá legal? O Google, enfim, ele tem um monte de variações. A atividade que eu vou querer que vocês façam depois, eu tenho uma forma de usar, até ele serve como uma calculadora, antes de falar nisso, ó, por exemplo, eu quero somar, ele habilita 2 mais 12, automaticamente ele me abre aqui. Então, se vocês pesquisar lá, dicas procurar na internet, dicas de uso do site de busca do Google, ele vai dar uma infinidade aí de recursos que se tem. Definir, tá? Eu vou querer que vocês façam, definir host, tá? Ele vai trazer uma espécie de dicionário, tá? Um exercício que vocês vão fazer para mim na sequência é vocês definirem várias expressões voltadas à internet, mas eu não vou querer que vocês vão lá definir isso. Até podem fazer, mas eu quero que vocês busquem com mais propriedade o significado delas. Pode usar essa expressão que tem aqui. Deixa eu me lembrar mais alguma coisa que seria interessante. Deixa eu abrir aqui, ó. Dicas, filtros de resultados, ó. Aspas, eu comentei com vocês.
datas, refinar por datas, só passando alguns aqui. Às vezes a gente acaba usando o navegador e não otimizando o seu uso. E isso faz o quê? Faz a gente perder muito tempo. Então, quanto mais informações, né, mais conhecimentos da forma de fazer uma busca mais otimizada vocês souberem, é melhor. Então, aqui tem algumas dicas, né? Apresentações, planilha, excluindo palavras que eu comentei com vocês, ou colocar o menos, ou, né, um ou outro, função calculadora aqui, que eu passei também, palavras-chave. Então, se vocês pesquisarem na internet dicas do uso do Google, vocês vão observar que tem muita coisa interessante para ser utilizada nesse sentido. Conversões de moedas. Então, ele se tornou uma baita ferramenta hoje, não só para buscar, e sim ele tem aplicações, né? Que eu estou passando algumas dicas aí para vocês, tá legal? Então, só nesse sentido aí, para finalizar essa parte. Ok, pessoal? Alguma complementação, alguma sugestão aí? Alguma curiosidade? Estão vivos ainda? Legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se eu... Beleza, pessoal. Eu já vou aproveitar aqui, falando um pouquinho do outro serviço, vocês estão visualizando o FTP. O que é um outro serviço que se usa, ainda hoje se usa muito, principalmente para quem desenvolve via web. Posso deixar, consegue visualizar o slide aqui? Ou fica ruim? Pode? Tá. Daí eu já tenho a tela compartilhada, na verdade o FTP, eu tenho as telinhas aqui, nem precisaria. Mas o que é a ideia desse serviço também? Então, finalizamos a parte, voltando um pouquinho, finalizamos essa parte desse serviço, então, serviço de informação, né? Eu abri o parênteses aí para falar um pouquinho do navegador. Eu não vou entrar aqui, pessoal, em detalhes do navegador, eu acho que isso é intuitivo, todo mundo sabe, e varia muito de navegador para navegador, hoje está bem tranquilo. A ideia é mais de dar umas dicas aí com relação ao uso do navegador, não do navegador em si, e das ferramentas que se utiliza para pesquisa e tudo mais, tá? Do serviço de FTP, o que eu tenho a falar também? Então, o que é o FTP? A expressão, então, entrando em mais um dos serviços voltados à internet aí, a abreviação de File Transfer Protocol, era e ainda são, de certa forma, aplicativos utilizados muito para aquele grupo de usuários que principalmente desenvolvem páginas web, serviços, né, aplicações web, e precisam transferi-las para um servidor, tá? Então, é um protocolo que ele otimiza, ele dá uma velocidade na transferência de documentos, de arquivos, tá? Então, se usava... hoje você tem plataformas já integradas à própria web que usam esse protocolo em background, tá? Mas existem aplicativos, até eu baixei um site ali com os 10 melhores aplicativos FTP. Então, a ideia do conceito aqui é vocês entenderem um pouquinho, que existe esse serviço que ele roda, tudo roda sobre o TCP/IP. Então, ele é um dos protocolos mais utilizados para transferência de arquivos, né, na internet. Que ele é leve, ele otimiza. Eu até acho que tem ele aberto aqui, o FileZilla. É uma espécie de um Explorer, tá? Aqui eu não consigo fazer conexão, não habilitei, mas eu tenho o host, por exemplo, se eu colocasse lá www.unoesc.edu.br, ele não vai conectar, mas só para vocês entenderem. Em tese, eu estaria conectando aqui ao servidor. Aqui nessa janela eu tenho os meus documentos locais, né? Eu
eu acesso os meus documentos e na janela remota, ao site remoto, né, quando ele conectaria, eu consigo transferir esses meus documentos desta máquina local para o site remoto. É uma espécie de Windows Explorer, mas com duas janelas, né, que eu consigo trabalhar os arquivos. Então, eu desenvolvo e salvo meus arquivos locais, quando ele estiver ok, eu mando lá para o servidor. Hoje a gente faz isso com, né, por exemplo, no próprio portal da UNOESC, que eu jogo lá um arquivinho, eu copio um arquivinho, ele manda o arquivo no servidor FTP lá da UNOESC via browser, tá? Mas tem muitos usuários que preferem usar essa estrutura aqui até por uma questão de segurança. Aqui eu posso programar, né, configurar ele para proteger a informação na hora do envio, né, com criptografia. Então, é uma particularidade, né, um aplicativo, é um serviço que se tem disponível, né, para você fazer essa transferência de arquivos entre um local, né, um servidor, né, eu posso fazer o upload, que a gente chama, upload seria o quê? Sair da minha máquina local, né, e mandar para o servidor. Ou download, né, sair do servidor e vir para a minha máquina local. Essas são as duas expressões, né, up, né, mandar, e down é trazer, né, ou baixar o arquivo. Então, eu posso usar, eu uso, né, muitos profissionais que necessitam de uma segurança, principalmente, acabam usando esse tipo de aplicação, tá? Esse tipo de recurso. Aqui eu coloquei a mesma telinha aí para ficar registrado, tá? Então, são alguns aplicativos servidores. Alguém de vocês usa? Quem desenvolve web, conhece, já viram? Ninguém? Todo mundo sério hoje, todo mundo quieto. Ah, que horas nós estamos aí? Seguindo então, pessoal. Quem cala? Ninguém quer participar aí hoje? Então, vamos seguindo, pessoal. Vou tentar dar uma corridinha aqui nessa parte mais conceitual. A gente já está quase terminando ela. Seguindo o outro... deixa eu só mostrar, acho que eu tinha aberto aqui, se eu não me engano. Aqui. Eu coloquei, pesquisei lá rapidamente os principais. Então, tem vários programas. Eu peguei o primeiro da lista e baixei só para mostrar para vocês aí. Tem vários programas que são utilizados para fazer esse uso desse serviço de transferência de arquivos. Tá? Então, aqui eu baixei nesse site, WebLink aí, 8 programas. Então, do primeiro dele, esse FileZilla, né, bonzinho, que eu instalei ali para mostrar para vocês. E aí tem vários outros, ó, Classic, FTP. Então, eles são muito utilizados aqui, até no site coloca ó, vantagens, segurança, sem limite de dados, facilidade de usar. Você pode programar para automaticamente você atualiza, você está desenvolvendo uma página, tu tem um servidor ou alguma aplicação, você atualiza no seu local, você automaticamente você envia para lá. O que tem ocorrido assim, até eu acho que eu mostrei na disciplina passada, a questão do Drive, né, dos arquivos online. Até eu baixei aqui o Dropbox, deixa eu acessar aqui o Internet Explorer, é a mesma lógica, o OneDrive, por exemplo. Isso aqui ele usa, a própria ferramenta já usa em background serviços de FTP. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas formas de fazer. Eu posso ter o meu arquivo local, por exemplo, e configurar para que automaticamente, quando eu atualizo algum arquivo aqui do meu desktop, da minha máquina local, ele automaticamente salve ou mande via FTP lá para o servidor. Tá legal? Eu estou mexendo nas telas aqui, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, né, pessoal? Estou indo para uma tela, para outra aqui. Espero que vocês estão visualizando.
para mim, então, que às vezes eu fico, como é online aí, a gente, né, eu acabo abrindo e não sei se vocês estão visualizando, tá? Então, a ideia do FTP é justamente nesse sentido, eu conseguir, finalizando aqui a parte do FTP, eu conseguir enviar, né, um arquivo, né, usando um recurso, um serviço diferente, um serviço, e hoje as principais vantagens é a questão de limitação de dados, né? Então o Google, né, o Drive, eles trabalham muito com essa ideia aí, tá legal? Seguimos, tá? Outro serviço que eu passo aí para vocês agora, eu vou deixar nessa telinha aqui, que daí eu vejo se vocês, para mim aqui, eu consigo ver se vocês me mandam alguma, erguem a mão, ou falam alguma coisa. Vou entrar um pouco na parte, então, do serviço de correio, tá? Mostrar lá o Outlook também. A ideia do correio eletrônico. Hoje é bastante básico isso aqui, até se pegar os milênios aí, nem usam vocês praticamente, a gente manda um e-mail, vocês olham uma semana depois, né? Brincadeira. Mas é um recurso, ou foi um recurso muito utilizado, e ele, de certa forma, corporativamente ainda ele é muito utilizado por uma questão de troca de informação, até por uma questão de registro, tá? Hoje a comunicação ela é muito mais versátil por meio das outras mídias que nós vamos estudar, né, na segunda parte, praticamente, da disciplina, né, as mídias sociais. A ideia das mídias sociais é justamente essa, então essa parte inicial a gente traz um pouco essa parte histórica, esses serviços, e depois a gente vai migrar para toda essa parte de mídias digitais, né, que entra as partes das mídias sociais e a forma de comunicação mais dinâmica que hoje a gente tem a partir dos aplicativos. Então, nós estamos observando uma convergência do modelo da computação mais desktop, né, para uma computação mobile, né. Então, nós estamos convergindo toda a ideia da comunicação, né, voltada, então, para aplicações para smartphones, praticamente. Mas muitas coisas não vão deixar de existir, tá? Esse serviço de correio eletrônico é muito tradicional e vai continuar sendo utilizado por muito tempo. O que mudou praticamente nos últimos 10 anos, é mais ou menos, deixa eu me lembrar, basicamente 10 anos, é que foi uma convergência do uso de aplicações desktop para o uso de ferramentas, né, integrações para aplicativos web. O que quer dizer com isso? Anteriormente, era muito mais comum nós termos um Outlook, um Thunderbird, Firebird é o Thunderbird, basicamente esses dois aí que são né, o Outlook Express e o Thunderbird, que é um software desktop de correio eletrônico, tá? Hoje, basicamente, muito poucos usuários, a não ser, com foco corporativo, utilizam o correio eletrônico numa ferramenta desktop. Eu vou mostrar para vocês rapidamente depois, mas isso faz praticamente uma década, pelo menos uns 10 anos, que houve essa migração, você acaba usando via web, tá? Mas são serviços distintos, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. O que é um correio eletrônico? Tá? O e-mail é um recurso da internet, né? Na internet, que ele proporciona receber e enviar mensagens, textos, arquivos e tudo mais. E aqui só para vocês entenderem um pouco essa estrutura, isso não muda, mesmo a forma, né? O meio que eu utilizo para operacionalizar a troca de correspondências eletrônicas, de correio eletrônico, não muda a estrutura. Então, só para vocês entenderem um pouco, eu coloquei o desenho aqui dessa estrutura aqui. Então, a estrutura do correio eletrônico é composta por um login. O que é esse login? É um nome que vai te identificar no domínio, né, no servidor lá, precedido, então, dessa expressão arroba, né, o azinho lá, o arroba, tá? E a partir daí o tipo de domínio, país, como a gente já viu. Então, pode ser o nome da pessoa, um código, esse nome, esse login que a gente chama aqui, né?
ele necessariamente ele tem que ser único dentro do domínio. Essa é a única ressalva. Eu posso ter dois nomes iguais, né, desde que o domínio não seja o mesmo, mas jamais eu vou ter dois logins iguais dentro do mesmo domínio. Isso é bem trivial, tá? Então, essa é a estrutura básica, tá? A estrutura básica de um endereço de e-mail, tá? Então, chovendo molhado, mas é nesse sentido. Então, não tem muito o que falar para vocês, eu vou só depois abrir um parênteses e mostrar um pouco e o porquê, e mostrar softwares aplicativos desktop de correio eletrônico, tá? Aqui eu coloquei para, dentro dessa parte que eu pincei sobre correio eletrônico, os protocolos, isso aqui é muito mais didático hoje, né? Como eu comentei com vocês, os protocolos da internet, existe uma infinidade de protocolos. Aqui, então, eu pincei alguns, tá? Alguns desses protocolos, né? Então, no que tange a parte de correio eletrônico, nós temos os mais comuns, o POP3, né? O IMAP e o SMTP. Basicamente, esse POP o que se... Depois eu explico na prática ali um pouquinho. É o Post Office protocolo utilizado para clientes de correio para manipulação, né, de mensagens no servidor do correio eletrônico. O que quer dizer isso? Esse protocolo é responsável por ir lá no servidor de correio, tá? Então, o que é o servidor de correio? Alguém me manda uma mensagem, o meu computador estava desligado, essa mensagem fica no servidor. Quando eu ligo o meu computador, ele conecta a esse servidor, tem mensagem? Sim, ele, em tese, busca aquela mensagem e baixa no meu computador aqui, tá? Antigamente, o que acontecia? Os servidores, né, os provedores, eles tinham uma limitação de espaço, tá? Não existia o Google do jeito que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, eu tinha 20 mega, é mais ou menos isso, 20, 30, 100 mega de espaço. Então, todas as minhas mensagens ficavam no servidor. Quando chegava mais de 100 mega, novas mensagens não eram recebidas. Por isso que nós tínhamos os softwares aplicativos desktop. O que eu fazia? Eu pegava essas mensagens lá do servidor, baixava, fazia um download, né, dessas mensagens, e ela ficava guardada no meu computador local. Não estava mais disponível lá no servidor, mas estava disponível offline, aqui na minha máquina. Essa era a grande vantagem, entre aspas, né? Por quê? Porque eu tinha uma limitação de espaço lá no servidor. Então, era muito comum eu encher a minha caixa de e-mail lá e ter problemas de receber novos e-mails. Então, esse protocolo fazia o quê? Ele permitia fazer esse download, ele fazia essa troca. Aí, depois, esse outro aí, o IMAP, né? Ele permitia o quê? Baixar a mensagem, mas manter também uma cópia lá, foi uma evolução, na verdade, que eu conseguia, a partir do meu aplicativo desktop, fazer a leitura direta no servidor, sem necessariamente, né, baixar essa mensagem. E o último protocolo aqui, o SMTP, ele era necessário, Simple, né, Mail Transport Protocol, é um protocolo que me permitia, então, enviar uma mensagem para alguém a partir do meu software desktop. Tá? Então, esses são os conjuntos, né, de protocolos que a gente tinha. E até no início, servidores de e-mail, eles não faziam autenticação desse... Era bem interessante, não faziam autenticação desse protocolo. Então, às vezes, eu podia, no meu desktop, configurar uma conta de e-mail de qualquer pessoa que eu conhecia, usando lá, né, a estrutura, né, login, arroba, o servidor, né, .com.br, no caso, e mandar uma mensagem para alguém me fazendo passar por uma pessoa que eu não seria. Tá? Por quê? Porque muitos servidores deixavam em aberto, tá, essa necessidade de autenticação. Isso deu bastante problemas, mas isso foi só um período, e proporcionava até, inclusive, fraudes. Tá? Hoje é impossível fazer isso. Isso, quando você cadastra um login, né, você tem que ter o teu usuário e senha, e ele automaticamente valida se você é você mesmo. Né?
por meio desses protocolos. Aqui só ilustrando, então, deixa eu ver onde é que está, aqui. Então, assim, é um pouquinho conceitual, só para vocês entenderem um pouco desses protocolos. Aqui, pessoal, eu abri, ó, esse aqui é o Outlook. Pergunto para vocês, alguém de vocês usa ou chegou a usar algum software de desktop de correio eletrônico? Alguém ainda usa ou chegou a usar? Sérgio nunca usou, nunca usaram. Só fazer uma enquete rápida aí. Nunca usaram, nunca ouviram falar. Testei o e-mail do Windows, é esse aqui, ó. Né? Estou com uma geração aí que nunca usou. Semestre passado ainda tinha colegas de vocês que ainda usavam. Porque assim, como eu comentei com vocês, migrou muito essa questão, não tem... o que pode ainda acontecer quando acontece, não é esse Outlook, é o tal de... É esse aí, Eduardo. Esse é o tal do Outlook. Hoje ele está praticamente a mesma... Até eu tinha aberto a web, esse aqui é a versão desktop, para vocês entenderem. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui eu baixei, né, um programa. Isso aqui é um programa que eu instalei na minha máquina. Até fazia anos que eu não... Eu pensei, hoje vou baixar aqui e mostrar para vocês. Mas faz mais de 10 anos que eu não uso. Eu também não uso mais nenhum... eu não uso aplicativo desktop para olhar os e-mails, tá? Como eu estava comentando, talvez ainda algumas empresas, por uma questão de políticas, regras, segurança, possam exigir o uso deles. Qual que é a vantagem e desvantagem? Só para vocês entenderem nesse sentido. A vantagem é que eu consigo guardar os meus e-mails, todos eles locais aqui. Eu tiro lá do servidor, tento entender assim. Imaginem a possibilidade de alguém hackear e entrar lá e ver os meus e-mails, tá? Então, se eu, a partir daquele POP, daquele protocolo, eu posso usar essa lógica por questão de segurança, vamos entender assim. Por outra questão, por exemplo, de praticidade, aí não. Porque, imagina, eu estou viajando, eu preciso acessar um e-mail, eu baixei na minha máquina, tento entender assim. Eu baixo o e-mail aqui na minha máquina, ele sai do servidor. Eu não tenho mais acesso remoto a essa mensagem. Eu só tenho acesso a essa mensagem por meio do meu aplicativo local. Estão entendendo? A ideia do aplicativo no caso esse Outlook aqui, nessa lógica, tá? Daqui a pouco a minha empresa não quer que as mensagens fiquem hospedadas no servidor por uma questão de segurança. Beleza, manda os funcionários instalarem tudo desktop e sempre todo dia baixa as mensagens e tira do servidor. A única justificativa seria, talvez, nesse sentido de você manter, porque no momento que você tira do servidor, você não tem acesso. Uma outra justificativa, quando você, por exemplo, se você tivesse várias contas, aqui eu só coloquei uma, minha conta, eu posso configurar no mesmo aplicativo, né, no mesmo software aqui de desktop, eu poderia, imagina que eu tenha 5, 6 contas, uma pessoal, várias corporativas, eu configuro, né, várias contas, várias caixinhas de entrada para diferentes contas que eu tenho aqui. Tá legal? Então, essa é a ideia de um desktop. Aqui, só para mostrar para vocês essa ideia, ó, eu posso, deixa eu achar aqui, ó, configuração de conta, ó, configurar contas, ó. Então, eu posso criar, ó, aquilo que eu comentei com vocês, eu tenho a minha conta aqui, eu posso criar uma nova conta, tá? Aqui eu só vou mostrar um pouquinho protocolos, ó, aquilo que eu comentei com vocês. Ele já vem em default, padrão, compatível com Outlook.com, ó, o Exchange Active Sync, tá? Então, eu posso deixar automático, ele vai identificar lá no site a minha conta e configura automático. Ou eu forço, né, antigamente a gente definia aqui, para configurar ele manualmente o POP, né? Então, eu venho aqui, ó, eu defino a minha conta, aí eu entro com as configurações manualmente, aquilo que eu comentei com vocês. Aqueles protocolos, eles fazem isso, eles fazem esse gerenciamento, tá legal? Então, a vantagem de eu ter um aplicativo, um software desktop, talvez
se eu pudesse, né, eleger algumas das vantagens, que são muito relativas, né, seria poder ter em um único local várias contas, tá? Nada impede também de eu baixar as mensagens aqui, né, no meu desktop e manter uma cópia no servidor. Isso é normal. Então, tem a opção lá, manter cópia no servidor e valeu. Então, uma das vantagens, né, talvez se alguém ainda utilizaria, é o quê? Se eu tenho várias contas, né, pessoais ou corporativas, eu conseguir configurá-las, né, em um único local. Eu abro o meu aplicativo, né, eu abro ele aqui, dou um atualizar, todas as minhas contas, né, todas as minhas mensagens, né, elas viriam, né, aqui, nessas pastinhas aqui, eu não precisaria entrar em várias contas web. Tá legal? Alguma curiosidade, dúvida? Ninguém usa Outlook Express. Também nem eu não uso, então imagine vocês. Faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu não uso. É que se tornou muito mais prático, né? Você ter, por exemplo, tu pega o teu Gmail, né? A parte do teu... Você tem todas as... na verdade, assim, você pode direcionar, você pode, inclusive, mesmo que tu tiver mais de uma conta, você pode direcionar para uma, tipo no próprio Gmail, né, ou outros, você pode direcionar diferentes contas para ela te encaminhar na conta principal que você tiver, tá legal? A ideia agora, concluindo aí praticamente, então, dos serviços, tá? Os outros que eu coloquei aqui, estão visualizando, né, a tela? Tá, ok. Então, retomando aí, conexão remota, né? Tentei exemplificar com o Telnet, tem VNC, SSH, TeamViews e outros mais que fazem a conexão remota. O serviço do correio eletrônico. Então, tentei dar umas pinceladas, tá, nesse sentido. A ideia do outro serviço, FTP. Aqui eu chamo a atenção, quando eu perguntar lá na prova para vocês, cite alguns serviços oferecidos pela internet. Eu não quero que vocês... A questão, por exemplo, de site de busca. Não, site de busca é serviço de informação. Tá? O que são serviços no conceito do TCP/IP? Nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Para o usuário genérico ali, serviços pode ser um site de e-commerce, né? Mas aqui para nós, quando a gente fala de serviços oferecidos pela internet / TCP/IP, a ideia do protocolo em si, né? Eu quero que vocês entendam nesse sentido, tá legal? Acompanhe. Por exemplo, um dos serviços eu consigo estabelecer conexões remotas, né? Aqui eu cito alguns dos tipos de serviços. Correio eletrônico, né? A troca de informação. Então, eu tentei exemplificar para vocês o que é. Por mais que a gente usa, é nesse sentido que eu quero que vocês, como profissionais da área entendam. Por mais que, o correio eletrônico, eu abro lá minha web, meu webmail, né? Hoje, o e-mail, né? Vou colocar aqui, ó, o webmail também, né? Por mais que é transparente, né? A ideia de usar uma página da internet, depois eu ajeito. Mas o correio eletrônico é um serviço, né, precursor, né, sobre o protocolo TCP/IP. A transferência de arquivo, né, o serviço, né, de FTP, a parte de Drive, né, o Google Drive, o OneDrive, né, vários outras plataformas. Serviço de informação é um tipo, né, então é o carro-chefe, vamos dizer assim, o www, né, aí sim o Google, né, é o sinônimo de Google em termos de serviço de informação. Depois a gente vai ver também colaboração, né, serviços, trocas de mensagem instantânea, pega um WhatsApp, né, um Skype, que a gente também tem a ideia de troca e também já figura aqui também como videoconferência. A gente vai passar dentro das mídias digitais, eu entro nessas partes aqui. E também hoje a parte do
um dos serviços amplamente unificado com a telecomunicação é a ideia do Voz sobre IP, o VoIP, né? A ideia aqui também, vou colocar VoIP, tá legal? Então, eu tentei passar para vocês, de forma bastante geral e genérica, alguns serviços, né, a parte da estrutura básica, aí, desde a parte de redes até essa parte de serviços que a internet provê. E agora, a ideia é a gente já entrar no HTML. Eu fiz aqui, pessoal, uma atividade, nós estamos já em 9h15, talvez a ideia, para não começarmos na parte de HTML, então eu faço uma enquete aí com vocês, e a gente começa na aula que vem, essa parte, e vamos para essa atividade. O que eu quero, tanto dessa atividade como da anterior, nós vamos usá-las, então aqui a gente finaliza com uma atividade avaliativa também, bem trivial, é claro, mas vocês vão guardar essas informações e a gente vai usar para vocês fecharem a nossa atividade geral, né? A ideia é que depois, no final, a gente monte uma pequena página com essas produções aí. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Uma pesquisa, né? Até para que eu não via o que é um servidor, o que é URL, o que é site, o que é HTML, o que é www, o que é domínio, o que é download, tá? Para a gente ficar falando. Então, a ideia é que vocês pesquisem, né, e busquem essas informações, né? O que é upload, aqui eu não sei, download está aqui. Essas expressões básicas que a gente tem, né, voltadas eu coloquei algumas aqui, tá? Emotion, né, blogs, programas de mensagem. Então, eu coloquei algumas, tá? O mínimo, né? O mínimo que eu gostaria que vocês pesquisassem. Depois nós vamos usar essa pesquisa, esses resultados que vocês têm, e vocês vão montar uma página na web, lá eu vou ensinar como vocês usar links de referência. Uma das partes vai ser o quê? Que vocês vinculem, né, você clica lá em servidor e vai aparecer, vai linkar, né, lá a definição do servidor, a definição de URL, a definição. Então, nesse momento eu quero que vocês façam a pesquisa. Servidor, 2 pontos, o que é? URL, o que é? Então, como eu mostrei para vocês rapidamente ali no site de navegação, vocês podem buscar por definir, mas eu queria que vocês buscassem o conteúdo um pouquinho mais amplo do que somente a definição. Falasse um pouquinho, né? Mas não também exageradamente, tá? Um pequeno texto, tá? Então, a ideia da atividade é essa aqui. A primeira parte, então, pesquisar, vocês vão pesquisar, e ao mesmo tempo vocês vão pegar essa pesquisa e vocês vão vão formatar em um editor de texto. Se quiser colocar no Word, quiser colocar num editor do bloco de notas, tá? E a atividade em si, então, é a pesquisa e, vejam bem, o envio dessa pesquisa para mim. Então, aqui é para caracterizar que vocês também conhecem e usam o serviço de e-mail. E eu quero que vocês mandem com cópia para vocês também, tá? Eu vou verificar se vocês fizeram isso, tá legal? Atividade muito trivial, tá? Pode ser? Podemos tentar fazer agora? Pode ser, pessoal? O texto tem que ter alguma formatação especial. Não, a questão de formatação, Eduardo e colegas, não. Eu tento deixar ele o mais simples possível, porque, preferencialmente sem formatação, tá? Façam lá no editor de texto sem formatação, tá? Porque depois nós vamos copiar Ops, eu clico aqui, daí some. Depois vocês vão usar esse texto para jogar lá dentro de um arquivo HTML. Tá? Aula que vem, então, a gente começaria, daí eu dou uma acelerada, na parte de HTML, a gente vai começar básico, tá? E depois vocês vão usar tanto essa pesquisa como a outra. Eu vou pedir, como eu comentei no início da aula, ao invés de nós fazermos uma prova, eu não vou fazer prova parcial. Vou começar a aula que vem, a gente vai passar a parte básica da HTML, e a prova de vocês, entre aspas, vai ser o quê? Vocês vão ter que montar uma página que eu vou criar um roteiro, tá? Com essas questões muito básicas de HTML também, vai ser muito básico, eu fico bem tranquilo. E daí, para nós usarmos conteúdo, os conteúdos vão ser esse. A pesquisa sobre a internet, tá? A pesquisa sobre esses termos, e mais uma paginazinha que eu vou pedir para vocês fazer lá, né, de apresentação. Então, basicamente,
a atividade conclusiva do assunto que a gente fecha, essa parte de internet, vai ser isso, tá legal? Então, por isso que eu preciso que vocês tenham isso em mãos também, para a gente não perder tempo. Pode ser? Podemos dar esse encaminhamento como atividade, e daí a gente não... Eu iria entrar na parte de HTML agora, mas daí acho que deixar vocês fazerem isso extra classe, então eu até coloquei aqui, ó, lá no site, a tarefa. Essa aqui é a tarefa que da aula passada, então aqui tem quem não me entregou. Tá? Eu vou só validar, depois vocês vão ter que buscar, vocês vão usar, eu vou validar quem entregou e quem não entregou, tá? Não vou corrigir, dar nota para a atividade, a ideia é efetivar a entrega ou não, depois vocês vão montar esses conteúdos lá na página, que daí eu vou olhar naquele conteúdo, aliás, na página. Aqui, pessoal, eu coloquei assim, ó, atividade de pesquisa, então aqui é só de forma orientativa. A validação dessa atividade vai ser efetivamente o envio dela, tá, para o meu e-mail. Eu vou ver se vocês me mandaram ou não essa atividade por e-mail, tá? E depois vocês vão guardar essas informações com cópia, vocês vão ter esse arquivo com vocês, por isso que eu peço para vocês já mandar com cópia para vocês também, depois a gente usa ele, tá legal? Então aqui, vocês não vão usar aqui o portal, tá? Aqui é só para deixar registrado que vocês têm que fazer essa atividade aqui. Como faz para mandar um e-mail com cópia para mim mesmo? Boa, tá? Ó, por exemplo, vou abrir o meu e-mail. Tá? Como é que está o meu e-mail aqui? Ó? Como é que eu faço para mandar um e-mail com cópia para mim mesmo? Tá? Eu vou mandar, ó, sei lá, eu tenho Evelácio, Gmail aqui, ó, com cópia. O que é o com cópia? Ah, eu vou falar já que, né, ops, só um pouquinho. Já que tem a dúvida aí, se talvez a dúvida de outros, oh meu Deus, talvez seja dúvida. Ó, quando você manda um e-mail, ó, existe a opção para, tá? Para determinada pessoa, com cópia e com cópia oculta, gente. O que é isso? Com cópia, tá? Eu vou mandar para mim mesmo, ó, eu vou mandar para o Evelácio no Gmail, com cópia para mim mesmo, e se eu quisesse mandar com cópia oculta, o que é a cópia oculta? Essas pessoas que eu estou mandando aqui, ó, para e com cópia, elas não visualizariam, tá? Se eu mandasse, tá? Com cópia oculta. Essa é a lógica dos três, né? Para, com cópia e com cópia oculta. A diferença disso aqui, geralmente para é o principal, né? Nada impede de tu, por exemplo, aqui mandar para várias, né? Várias pessoas, para várias pessoas. Geralmente o que tu faz? Manda para uma com cópia para as demais. Quando você não quer que essas pessoas que estão recebendo saibam que você mandou para mais alguém, você usa a opção com cópia oculta, tá? A cópia oculta, ela oculta dessas pessoas aqui esse envio aqui, tá legal? Essa é a lógica. Ok, Eduardo? Entendido? Adicionar o teu e-mail e enviar. Isso, Marcial. Tá? Então, essa parte... por isso que eu digo, por favor, vocês têm que pedir. Às vezes a gente peca em não... por mais que eu tentam fazer o beabá aqui, às vezes a gente fica meio receoso. Eu estou falando chovendo no molhado. Às vezes, que nem eu comento, que os colegas que já dominam, eles têm que ter um pouquinho de paciência, porque a ideia da disciplina é nivelamento. Então, pessoal, não tenham vergonha, nenhum pudor aí, de pedir coisas até que, né, perguntam. Às vezes eu peco, tá? Eu peco por achar que vocês saibam, mas vocês não têm a obrigação de saber, tá? Então, qualquer coisa, se não querem pedir aqui, peçam no e-mail, eu explico, abrimos uma live, né, específica. Por favor, a ideia da disciplina é justamente esse nivelamento, tá? Então, às vezes a gente sai atropelando um pouco para tentar passar mais conteúdo, mas a ideia é que vocês saiam daqui nivelados, né, conceito básico.
Até quando a gente tem que entregar isso? Pessoal, a ideia é começar agora, eu estendo aí, vamos combinar até a próxima aula, no mínimo até a próxima aula, aí vocês têm um tempinho, tá, para fazer bem tranquilo. A ideia do exercício não é fazer por fazer, é vocês pegar lá o conceito e ler o conceito, vocês entenderam a atividade, para que eu não fique passando esses conceitos um a um. A ideia é que vocês façam essa pesquisa, leiam lá host. O que é host? Tá, é isso. Copiam ele, guardam lá no arquivo de texto e depois vocês vão usar para uma atividade posterior. Mas a ideia da atividade é o que? É um autoaprendizado aí, para que a gente não... upload, download, a gente fala. Mas é legal vocês pesquisarem e ver bem certinho a conceituação. Tem vários termos aí sobre a internet. Eu coloquei alguns mais triviais, mas fica facultativo. Além desses que eu coloquei, vocês pesquisarem e relacionarem outros também, fica facultativo, tá? Tá bom, Denis, Eduardo e demais colegas aí? Mais alguma dúvida? Então, a questão de quando, até quando vocês me entregarem, vamos estipular para não estender muito, até a próxima aula, e os colegas que não fizeram a outra atividade também deixam ela pronta. Aí, a aula que vem, a gente vai começar com a parte de HTML, tá? Eu também bolei uma parte de introdução, conceitos, mas a ideia, na próxima aula, a gente também abrir as telinhas e ir fazendo o conceito, e fazendo. Eu acredito que a gente vai precisar de uma ou duas aulinhas para passar essa parte bem básica, e é bem básica a parte de HTML, tá? A ideia é de vocês conseguirem montar uma página a partir de bloco de notas, né? Não vamos usar ferramenta nenhuma, para vocês entenderem um pouco os conceitos, tá? De HTML, a parte de, fechando essa parte da internet na programação, bem básica a programação HTML, tá legal? Dúvidas? Denis? Quem chegou atrasado aí, deixa eu só ver quem que chegou ou saiu. Não saiu, não tem problema, depois vocês recuperam a gravação. O Alan Richard chegou na sala? Dá um ok se chegou aí, Alan. Então, eu dou esse tempinho aí, vocês têm até a próxima aula, mas aproveitem agora, comecem agora, montam lá num editor de texto, tá legal? E depois me mandam, né, vamos guardar uma cópia com vocês e me mandam, eu vou efetivar, essa vai ser a nossa segunda atividade. Novamente, a ideia da avaliação de vocês, eu vou fazer pequenas atividades praticamente todos, né, não digo todas as noites aí, e uma atividade mais robusta aí, como a avaliação parcial, tá legal? Então, a gente pega esses conceitos da internet, esses conceitos aqui, né, para caracterizar, e a parte de HTML vai ser a parte de uma avaliação parcial, e depois a gente vai entrar na parte de mídias digitais, e lá no final a gente faz só uma abrangente. Seguimos aí, obrigado pela paciência e pelas presenças, e vamos à atividade. Em tese, boa noite a todos, eu vou fechar a gravação.